Esse compadre lá, na época eu era presidente da festa São Domingo. Mas Padre Antônio foi? Padre Antônio. Qual era o padre? Qual era o padre? O padre era um leigo, acho. É Padre Antônio. Não é Antônio, não? Peraí, onde é que é? Essa era mais sério. Era o baixinho. Ele é filho dele. Quanto que ele é, irmão? Um negócio que não sei se Eu acho que era era Padre esse irmão que mora aqui. Pedro, né? Era Padre Esse Antônio. negócio de matar ele comprava de comer, quando eu estava na cooperativa, ele comprava praticamente comigo para ele vender, que esse menino acabou trabalhando. Aquela loja era minha e dele. Hoje ele está bem, graças a Deus, né? Era minha e meu irmão, aquela loja Pedro, ali. né, com dele. É, Pedro. Esse quando eu passava para olhar um negócio com a sorracheira, que ele tinha aí, eu até comprei aí. Ele era irmão de Levi. Lenil. Cadê Lenil? Era ele. Ele tá com a documentação para resolver, aí ele está esperando o pessoal chegar para assinar. Eu falei para ele se tivesse tempo e esse por aqui. Lenil. É, irmão de Levi, tem. Ô Marcelo, fica aí. É, aí, vai lá. Depois você espalha um pouco, ficou. Vai estar ali, ó. É live ou é só gravado? Tá só gravando. É, vamos chegar lá. Então eu volto. Por favor. Já, mais ou menos. Não, mas é bem básico. Aí ele vai apresentar as pautas, aí ouve a fala de Santos do candidato, né? E a gente vai dialogando conforme vai apresentando as demandas, aí com as falas dele a gente vai acrescentando e vai tendo a reunião. Aí a gente colocou para a gente apresentar para o senhor sobre a associação e sobre a história da comunidade. Não sei se vocês já sabem o que é a história da comunidade. Mas a associação ela começou em 2004 e quem iniciou foi o Lenil. Ele também estudou lá em Média agora. Em 2004 ele iniciou esse movimento. Foi aqui na igreja, na capela, na Senhora da Paz. E foi em 6 de agosto de 2004 que foi dado início. E nesse início participavam o Carrinho, o Té, o Rivaldo, que era um chaveiro que tem aqui, Baixado. Tinha muitas pessoas. É interessante a história porque a capela foi construída por eles, a energia daqui, da comunidade na época foi pai e meu tio que foi correr atrás para trazer ele naquela época. Foi como vender a raiz, foi? A energia. A energia que trouxeram para cá, foi em que ano? Eu lembro foi a energia que ela era 10 anos. Será? Explicando mais ou menos, que eu falei, para conseguir energia para aqui, eu tive que ir lá em. Como é o nome da cidade? Belo Jardim. Acho que foi Belo Jardim, deu até a documentação. Jardim, eu fui lá Será? conseguir energia para aqui, foi ele mesmo. Era o Serap, não era o nome aqui. Será? Ainda tem um padrazinho que não dá será. E passou muito tempo, tudo, a dificuldade era que se der um problema na Serap, ela tinha que vir. A Serap não era assim. Vai ver que um cara que foi o primeiro que botou, ele estava puxado de poste, ele não queria botar junto com o poste, era dele. Cada vez que um poste você comprou para você, mas não é Da comunidade. obrigado, a gente corre e faz para cá. Tem muita história. Esse rapaz aqui do Dé, ele sempre carrega a carroça dele para tampar os buracos por aqui que a gente pensa. Ele faz o papel dos prefeitos. Tem muitas coisas. Hoje em dia a gente está movimentando, não tem a força que tinha na época deles, porque o senhor sabe que com a evolução as pessoas parecem que vão se afastando. E a gente está agora na diretoria Maciel como presidente, Ivanildo vice-presidente, a Helenildo, que é o primeiro secretário, tem Rosimé, professor, que é a segunda secretária, eu estou como tesoureiro e tentar ajudar um pouco em cada coisa. Aí a gente faz esse trabalho hoje de ofício, de pauta,
pessoas vinham até a gente e trazia algumas ajudas, só que de fato eu acho que eles tentavam só fazer um marketing ali com a associação. Aí por isso que hoje a gente sempre resiste e sabe da dificuldade de vocês também, né, de trazer isso. Aí por isso que a gente resiste. E hoje. Qual seria hoje a pauta principal aqui para vocês, assim? Seria de, digamos assim, de interesse prioritário da comunidade hoje aqui para Aqui tem, a gente se buscar de governo, né? Sim. De governo. A gente já elencou muitas necessidades que até a gente falou com o executivo do município, até o. Aqui é Santa Cruz. É breve. E é. A gente falou com. Depois Ele do passou a ponte, né? No município, você vê claro. Agora, por último, a gente fez uma reunião com o Robertinho. Aí a gente elencou a pauta o que era necessário, com o saneamento básico que na outra gestão foi feito, só que não foi feito na forma que deveria ser feita, segurança, iluminação, a infraestrutura, tem muita coisa. E a gente trouxe isso para ele. Aí a história da comunidade ela é remota antes do século XX, que até eu falei aqui com o Mário Júnior. Mário Júnior escreveu para um rapaz de Campina Grande sobre o padre Biapina, não é o que fez aí aquele doava água para o pessoal. Papiano. Escreveu do Papiano para cá porque ele tinha esse movimento dentro da política, né? E a história daqui é remota a isso. Foi antes de Biapina, que foi a família do meu pai que veio. Naquela época já tinha outras pessoas aqui, só que eles compraram as terras e nesse meio houve essa doação para o padre Biapina. Tem comprovando também documentos da igreja comprovando isso. Aí é a história muito antiga aqui da comunidade. E há sempre essa interação e essa união da gente, porque já vem da história já. De 1873, salvo engano, que está registrado no documento. A história é muito antiga. E a gente tem essa dificuldade, como o senhor vê, de infraestrutura aqui das ruas, de saneamento básico, segurança, iluminação. O acesso a tudo. O acesso também. E especificamente, Santo, dependendo do governo estadual, tem 3 pautas que são prioritárias para a gente. Né? A primeira, que eu acho que é unânime aqui, é essa passagem molhada aqui do lado, que liga São Domingo, Vila Augusta a Santa Cruz. Que ela é de. Quando vocês foram até Essa passagem ela seria acesso para cá também. Isso. Que aqui passa muito caminhão também, carregado de água. Caminhão pesado, aí tem que ser. Aí quando chove fica intransitável por aqui. Tem que dar um balão lá para São Domingo pela ponta. Né? Aí eu acho que essa é a prioritária. A segunda que eu vejo. Né? Porque tem camarinha, gravatada, panelas, tem o garrote e tem esse outro loteamento aqui perto. Abigail. Tem muita gente que já vai passando por aqui, porque parece é mais perto. Já vem direto, né? O fixamento pela luz feira. Ele vai para Taboca, se mora por ali. Eu não sei se vocês viram, o Chiquinho estava presente, eu até dei um puxão antes de assistir que sair da filmagem. A gente fez um levantamento de uma necessidade que é o asfaltamento de Santa Cruz para a divisa com a Paraíba. Né? Foi por isso que ele questionou. E a gente entregou um documento na mão de Marília aqui no Moda Center Santa Cruz. Quer dizer, eu lembro quando a Raiz era governador, ele dava o maior valor do mundo abaixo assinado, tá entendendo? Porque não é uma coisa minha, não é um sonho meu, é uma necessidade da comunidade. Quando você levanta uma pauta dessa e começa a passar uma olhada, você chega com uma comunidade toda assinando, o povo assinando tudo, chega lá com 100 assinaturas, que entrega ela tem um peso. E se eu chegar sozinho e pedir, é outro peso, tá entendendo? Então, uma das coisas que eu acredito que se Marília Reis for governadora, eleita, que se Deus quiser, como a gente sabe, não está definida ainda, né? Mas a perspectiva é que ela seja vitoriosa. Né? Então eu acredito que ela vai ser a mesma linha de Arraiz. Ela vai querer que a comunidade se reúna, que chegue um abaixo-assinado, tudo pedindo aquilo ali,
a pauta principal. Eu estou, como vocês sabem, candidato a deputado estadual, numa eleição que a gente concorre com muita gente forte, muita gente poderosa financeiramente, e a gente não tem, digamos assim, o poderio financeiro para fazer um enfrentamento com eles, né? Mas a gente tem apresentado propostas interessantes que têm chamado muita atenção. Primeiro é a questão de água, né? Essa seria a segunda. Não, eu estou falando a primeira. Nossa, também, porque aqui é a caixa d'água, que vem água de Itabocas e de algumas transposições, que eu não estou lembrado agora, são duas que vêm. A de transposição não vem, porque aí não foi ligado. Não, de Jucazinho, é de Jucazinho, tem outro também, de Pirangi. Não, porque o Jucazinho joga em Itaboca. Ah, sim. E lá vem pra cá. E bem rapidinho, não esqueça não, porque outra questão com a paz, cerca de 25%, no máximo 30% de São Domingo, que aí inclui a Vila Augusta também, é que tem água encanada. Aí a gente acha um absurdo o papo de Chega batata água encanada. em algumas casas. É que eu fui naquele dia, naquele restaurante, depois fui na Casa Lula, nenhum dos dois tinha água. Na Casa Lula, fui naquele restaurante lá. Sei. Nem tinha água. Não tem São Domingo, São João do Geral, não tem 20% água. E isso é um descaso por parte também da Compesa também, que é estadual. E esse seria a segunda, essa seria a segunda a água. Né? Já que você falou, eu já fiz emendar logo. Então veja bem, uma das coisas que eu tenho apresentado e defendido é a transposição das águas do São Francisco ao Rio Capaí. Hoje Poço Fundo hoje era para estar cheia, porque a facilidade que a água está lá em Pujuca. Se ligar as bombas hoje em Sertânia, ela vem descendo, ela chega na Barra de Pedro Moura, em Belo Jardim. Fizer uma captação de água lá em Mutuca, antes da Barra de Pedro Moura. Mutuca é pesqueira. Você joga a água na cabeceira do rio Mimoso, ela vem com gravidade e enche Poço Fundo. Poço Fundo hoje já está toda acumulada para Santa Cruz e para Jataú, não é? Tem que Para Santa Cruz e para Jataú. Quer dizer, se a gente paralisasse. Para Santa Cruz mais ou menos, né? Não, mas ele não já vem. Tem os canos, não tem água. Não tem a água, mas não já tem a acumulação? canal, né? Antes pelo canal, agora a gente não sei. Não já tem a acumulação que vem para Santa Cruz? Que vem da barração que já tem Lá não só usava só uma, não. Não. já passou da divisa, Não, mais não. Aí, olha só, Ela vai para um Jataú, Não era ela chegando e enchendo o Poço Fundo, basta encher o Poço Fundo nesse primeiro momento. Você abasteceria Jataúba, Santa Cruz, São Domingos e Toritama. 4 cidades aqui mais próximas, né? Aí o segundo momento, a água continua depois do Esmeiro, que se chama o Esmeiro lá, ela continua o percurso natural dela, aí cai na barragem de Pedro Moura, em Belo Jardim. Da barragem de Pedro Moura você faz uma captação na raiz, Vila da Raiz, em Belo Jardim, jogava num riacho que tem, chamado Pocinhos. Desse riacho vinha descendo ali Fazenda Velha, Fazenda Nova, Itaúna, 2 riachos, Cachoeira Seca vinha parar em Jucazinho. Evitava a poluição daqui de Santa Cruz e de Toritama e evitava vir pelo percurso natural de lá, São Caetano, Caruaru e Bezerros. Ela vinha, pegava limpa até Poço Fundo e pegava limpa até Jucazinho. Isso está muito fácil. Esse sistema que o senhor falou agora, que está vindo de Barra de São Miguel, foi gasto 82 milhões de reais. já andou muito, tá bem para cá Mas só- para cá bastante. Só que da Barra de São Miguel para lá não tem quase nada feito. Está entendendo? muito dinheiro. 82 milhões. Se você. Muito dinheiro, se gasto. você, É. é isso que eu apresento hoje. Se você tirasse 20 milhões de reais, você perenizava esses 2 açudes. Perenizava o rio Capari. Está entendendo? Ficava 60 milhões para gastar na saúde, que está pendente aí os hospitais caindo do estado, né?
os técnicos. E infraestrutura mesmo para captação, vamos dizer, para distribuir Pra- a água. Ia ter água, se Pois desse é. água, né? Não, mas já tem, Messi. Hoje já tem. Se você for para a justiça, se você abastecer Jucazinho hoje está ramificado para 36 cidades. Tá entendendo? Poço Fundo já chega lá, eu não sei se daqui chegaria até, mas chega, porque se vem de lá para cá, você pode voltar daqui para lá para chegar em Curitiba também. Na mesma tubulação, né? Na mesma tubulação, quer dizer, já tem tudo pronto. Só era perenizar os açudes. Quer Sem dizer, contar a vida que vai dar aos povos que moram nesses terrenos. claro. Porque hoje não tem porque está tudo seco. Se tornar perene, vai ter muito agricultor, vai ter melhorar a pessoal vida que vai de criando muita mais gente. e Né? tal, Como Tanto o por caso do Rio causa Paraíba, onde eu hoje comprei uma propriedadezinha lá, hoje a água está dando aqui, ó. Na minha propriedade, lá numa largura mais larga do que esse rio aqui. O Rio Paraíba. Eu tinha um terreno ali pertinho do ponto, mas depois deixei. Pronto. Mas pegava o rio, Ele pegava dentro do rio. É um açude mesmo. Na casa do rio, tinha muito. O açude sangrava, pescava de cima da caçada do rio. Eu venho que tem Maratinaia. Primeiro eu troquei um terreno lá na praia, aí construí lá. Comecei a construir para quando a coisa está terminada. Aí depois o cara veio atrás e vendeu, eu comprei pela metade do preço que eu passei para ele, depois vendi de novo. Era muita água lá pertinho. E outras pautas que eu tenho defendido é a questão de estrada, né? de acesso. Porque a gente vê, por exemplo, essa estrada daqui de Jataúba até Santa Cruz acabaram. De Brejo da Maria de Deus até Jataúba acabaram. Se você pegar do Lampião, agora que estão fazendo. E um Aí eu pedaço apresento propostas também de fazer Fazenda Nova Mandaçaia, de Mandaçaia, pegando de Barra do Farias até São Domingos. Essa seria uma. A segunda seria de Chucuru, Açudim, Tambor, Caldeirão, Logrador, Passagem do Moleque e São Domingos. Quem viesse do Alto Sertão do Pernambuco, todo mundo que viesse de lá do Alto Sertão, vinha, pegava aqui direto. Muito impactante. Outros, e quem viesse de Alagoas, aí vinha São Bento do Una, Belo Jardim, Barra do Farias, caía aqui, evitava todo o trânsito de Caruaru, porque tem época que fica difícil o acesso ali, né? Quer dizer, e o quanto ia enriquecer essa região nossa aqui, tá entendendo? São pautas que eu defendo, né? Além da questão da manutenção das estradas mesmo e ter um deputado que defenda, porque assim, a gente tem deputados aqui na região, mas por vezes eles tomam posição. Geralmente eles aparecem quando a obra vai acontecer, batem uma foto, isso foi conseguido, tá entendendo? Mas não tem pauta que eles defendam antes da coisa acontecer. Como, por exemplo, eu defendo essa pauta da transposição das águas de São Francisco e se eu for chegar a ser eleito, eu vou defender esse projeto até ver ele ser executado. Não depois de esperar que o governo tome iniciativa, tá entendendo? E quando chegar, botar a cara lá e dizer, olha, né? Então são propostas que eu acho que trazem uma mudança para a região toda, né? Entendeu? Agora a questão, por exemplo, daqui, da vila daqui. Se eu tiver que dizer, eu vou pegar a mulher aqui na igreja. Vasco. Fora, né? Aí eu venho pra cá. Vem para cá. Já vendeu. Essa pauta que vocês defendem aqui da passagem molhada, o melhor caminho é isso, é esperar o resultado das urnas. As urnas aconteceu, Marília foi governadora, a gente vem aqui, levanta o abaixo-assinado e eu me comprometo, ganhando ou perdendo, que o resultado das urnas ninguém sabe, de eu ir com vocês, a gente vai levar no Palácio do Campo das Princesas. Vou dizer a vocês o que eu já consegui antes desse mesmo movimento. Por exemplo, os Toyota eram perseguidos na época pela Polícia Rodoviária Federal, toda a época de eleição mandava prender Toyota. Quando chegava pertinho das eleições, aí Zé Inácio ia lá, soltava os Toyota, tudo combinado. Zé Inácio saía como pai da criança, nos braços do povo. Aí eu falei com o doutor Arraia, eles tragam um Toyota aqui para a gente estudar, para ver se tem capacidade mesmo de botar, de reconhecer como transporte alternativo. Eu levei um Toyota para lá, passou 15 dias,
no ITEP. O ITEP estudou, mandou botar Santo Antônio, mandou fazer a solda MIG, fez toda a adequação que era necessária. Quando foi com um mês, o doutor Aires veio, reconheceu o Toyota como transporte alternativo, com placa vermelha em breve, e o povo saía de Pernambuco e fazer na Paraíba, que Pernambuco não reconhecia. Isso foi uma ação que eu fiz junto ao governador. Outra foi na época, não sei se o senhor se lembra, que o povo tirou dinheiro para comprar aquele motor pelo programa Água na Roça, e tiraram, eles ficaram endividados, muito não puderam pagar, e eu levei um Toyota cheio de senhores e agricultores para o palácio, explicaram a situação, e a RAIS conseguiu anistiar toda a dívida do Estado todo. Só foi do povo de Brejo, foi do Estado todo. Quem estava enquadrado nesse problema foi resolvido. Quer dizer, era um governo que atendia, diferentemente desse governo Paulo Câmara, que não é ouvido. Tá? As associações, o sindicato, não tem valor de nada, não tem prestígio de nada junto desse governo. É tanto que acabou-se o movimento, pode ver que os movimentos estão enfraquecidos hoje, porque o povo gosta de participar quando vê ações. Se não vê ações, acaba. Né? Então, isso eu me comprometo com vocês, da gente defender essa pauta, tá entendendo? E questão de melhoria de estrada, de saneamento, acredito que o governo de Marília vai ser um governo voltado para esse segmento. A questão de asfalto, hoje, se você for em Caruaru, a maioria das zonas rurais hoje de Caruaru é asfaltada, tem recursos até do governo federal para você asfaltar, tanto que lá fez os asfaltos aqui também, né? É isso que a gente... Vai muito de governo também. Eu estava com asfalto estava São Miguel, está na divisa da Paraíba, aqui em Pernambuco. Toda cidadezinha da Paraíba. Eu fui lá agora nesse negócio das festas dos botes, tem para lá, eu fui lá, eu vi, depois da divisa da Paraíba com o Ceará para frente, já tem um bocado de coisa de água ali. Estou esperando para botar água dentro. Já está no estado de Pernambuco. É essa a importância que a gente tenta trazer, que até falo no grupo da comunidade, da gente reconhecer, embora se eu tenha um ponto de vista divergente, ideologicamente, seja politicamente ou como for, a gente tem que ter esse diálogo, a gente tem que buscar, porque a gente está lutando pelo povo, independente da posição que a gente tem. E a gente tenta passar isso para as pessoas, porque o senhor, se Deus permitir, se o senhor for eleito, ou se não for eleito, mas existe o seu sapatinho parlamentar, que pode ser oposição, que é no caso, se a gente levar um projeto dessa passagem e ela entrar ali dentro do projeto, do planejamento do governo, do orçamento, a gente poderia trazer o bem para a população, não só para a gente. E a gente tem que ter essa conversa, tem que ouvir, porque se Painho ou o Padre Branco, ou seja, outra pessoa tenha esse mesmo pensamento, ele vai tentar ajudar o senhor. Né? E o senhor vai ajudar a gente tem que ter esse diálogo, independente da nossa posição. Né? É isso que a gente tenta trazer para a comunidade e é isso que a gente está fazendo, porque depois a gente vai mostrar esse nosso bate-papo para tentar trazer o povo também. Olha só, eu tô fazendo uma parceria com Maria Reis como deputada federal. Tem Zé Augusto Maia também, que é do nosso partido aqui, mas eu queria muito ter fechado com o Zé, mas Zé também estava naquela ansiedade esperando que o Diogo, tá? E eu não podia esperar ter uma decisão se o Diogo ia querer Zé ou não. Então eu fechei com Maria Reis. Mas acredito que Zé tem muita chance também de chegar, porque tem duas deputadas no nosso partido que vão ter muito voto. Uma é Maria Reis e a outra é a filha de Lula Cabral, lá do Cabo de Santo Agostinho, Fabíola, né? É voto proporcional. Então existe a possibilidade da sobra dessas duas fazer o terceiro. E o terceiro que a gente acha, dentro do grupo, que é 15 candidatos federal, o candidato que tem mais perspectiva de ter mais votos é Zé. E Zé pode ser eleito deputado federal com 20 mil votos. Está entendendo? Então, como você mesmo falou, uma ação dessa daqui, a gente chega para uma Maria, ela eleita deputada federal, o Zé Augusto Maia, bota uma emenda parlamentar aí
para fazer aquela passagem molhada que liga Santa Cruz à Vila, está entendendo? A Vila Augusta. Um deputado faz a emenda e o município faz, independente de quem seja o prefeito, está entendendo? Ele pode botar, como aqui é uma divisa de município, ele pode botar para onde ele for mais afinado com o prefeito, ou com o município de Breve, ou para o município de Santa Cruz, como também para uma entidade civil organizada, com uma associação, está entendendo? Isso é possível, e a gente está aí para se colocar à disposição, para defender. Não sei se vocês conhecem ali de Jataúba para o Mimoso, fizeram uma passagem molhada lá, até que ela levou uma bala grande nas chuvas, né? Quase ia embora. Mas fizeram lá dentro do Capivaribizão fora. Essa daqui, ela já não pega tanto o peso da de lá, porque tem o açude de Poço Fundo. É aquela que é antes do Aragã, daquele cara ali, não. Tem um Aragã depois da passagem. Não, essa daqui é em Jataúba que você fala, né? É. Não, essa eu estou falando lá dentro do rio Caparibe, lá em cima. E lá pega as trovoadas grandes, aí pega muita força. Essa daqui já pega menos, porque as principais chuvas elas vão encher o açude, né? Aí depois ela vai vir mais maneira, tá entendendo? Mesmo que venha um volume de água grande, mas bem mais maneira, né? Ela vem mansa. Bem mais manso, bem mais manso. É mais difícil do rio levar do que lá em cima, entendeu? Lá é mais pesado, né? É tão provável que é mais difícil, porque antigamente as enchentes eram bem maior e o pessoal não atravessava a canoa. É. E tão manso que Que é manso. Canoa que era do meu avô, as primeiras canoas daqui. Sim. A da avô. É por isso que o nome da vila é do seu avô, é? Era meu avô, morava nessa casa. E a vila é Augusta ou Augusto? Augusto. Augusto. É, que era ele que atravessava o pessoal nas canoas na E é. que ia fazer feira em Santa Cruz. E a casa era tipo um ponto de encontro, né? O pessoal que vinha de longe, ficava na casa, dormia, comia alguma coisa. Tipo E antes era. Essa aqui era uma região aberta aqui. Quando não dava para passar de canoa nem nada, o povo fazia feira aqui. Pois não. Nesse setor por aqui. Era conhecido como Rancho dos Augustos, aí por isso depois se transformou em Vila Augusta. Pois não. Porque o pessoal ficava na casa aqui, que aí era conhecido Mas como. a minha avó era muito grande, cara, tinha muita gente. O povo tinha medo de dormir, não dava para ir, estava chovendo para ir para o sítio, não conseguia dormir ali. O pessoal de olho d'água. Preparava uma farofa para o povo achava bom. Vinha tudo pra cá, né? O olho d'água, a bandeira, né? Bom, deixa eu perguntar um negócio ao senhor, já E que, já entra na outra, já perto, tudo aberto ao o senhor fala que se a Marília for eleita, ela vai fazer como o avô. Aí eu lhe pergunto, qual é a diferença de Marília para João Campos? João Campos. Eu acho que tem muita. Ou você acha que não é Eduardo Campos? Não, João Campos, o filho de Eduardo. Veja só, o Mas menino. para o senhor responder, sabe por que eu questiono? Porque assim, ele teve uma votação boa em Santa Cruz. Sim, Depois que arrastou os votos daqui, ele perdeu o caminho daqui. nunca mais veio. Não. É. Aí o medo é esse. Mas Confiar, a pessoa chegar lá e quando chegar lá se esquecer. a divergência de Marília com o João Campos é justamente isso. Porque o João Campos, ele é neto de Arraes, do mesmo jeito que ela é, mas tem o sobrenome Campos, que vem da esposa de Eduardo, que é a mulher que manda em Pernambuco, hoje é ela, o Paulo Câmara não manda. E a linhagem dela e do menino, pelo menos eu, entendo que é uma linhagem que puxou mais para o lado da Renata, tá entendendo? E Marília não, Marília ela é filha do cidadão, filho de Miguel Arraes. É que João Campos é bisneto. Não, ele é do mesmo jeito que Marília, é neto de Arraes. Só é Eduardo Campos. bisneto. Ana Reis é filha de Miguel Arraes e Ana Reis é mãe de Eduardo Campos e Eduardo Campos é pai. Eduardo, então Marília é neta, né? Marília é neto. É. João E o outro já é bisneto. é bisneto. Então, na minha visão, não é porque eu sou oposição a ele não, sabe? Mas eu acho que o pessoal dos campos puxou o perfil da mãe, tá entendendo?
concentrador. Se você andasse com Marília, você ia ver a diferença. Ela é assim, a postura dela é idêntica à postura de Miguel Arraes. Está entendendo? A postura dela é idêntica. E os meninos são tudo granfinho, fininho, não são pessoas que a gente sente. Pelo menos eu tive a oportunidade, o outro, Eduardo, quando foi candidato a governador, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele me conhecer também, e ele chegou a me oferecer o PSB na época, e eu rejeitei, eu não quis. Sei porque eu não sentia confiança em Eduardo como eu sentia em Arraes. Você pode ter percebido que eu falei muito de Arraes, eu falei de Eduardo. Está entendendo? Quando Eduardo assumiu, já foi diferente de Arraes. E quando esse Paulo Câmara assumiu, mudou totalmente. As comunidades de base, foi tudo esquecido, ninguém viu mais. Foi um governo elitizado, é um governo que prioriza prefeito e comunidade chau, sindicato chau, está entendendo? Diferentemente de Marília, que Marília eu tenho percebido que ela está procurando fazer essa reaproximação com todos esses segmentos que a Arraes valorizava, entendeu? Por isso que eu acredito que Marília vai ser diferente do João. Pela votação que ele teve aqui, não ter mandado R$1 de verba para cá, eu achei ele muito fraco. Apesar que em pouco tempo, né, só foi 2 anos. Ele foi eleito deputado federal, depois virou prefeito, né? Só foi 2 anos. E se eu não me engano, as verbas não vêm de um ano para outro, parece que passa mais de ano para começar a chegar as verbas. Mas eu não tenho conhecimento que ele destinou nada para cá. Porque assim, na verdade, o Neto de Arraes, o projeto do governo hoje é fazer governador. Não é candidato agora a governador, porque não tem idade. Está entendendo? Tem que esperar ele fazer, parece que é 30 anos, né? Para ser candidato a governador, né? Aí eu acho que ele não tem a idade ainda, por isso que não entrou. E a briga, justamente, dela com eles, é para ele não deixar Marília entrar, porque Marília entrando, ela pode fazer um governo, como eu estou dizendo, mais direcionado ao que o sistema que era a Arraes e se tornar uma grande liderança em Pernambuco. E aí o sonho dele, tchau, né? Por isso que eles vão matar e morrer para não deixar ele entrar. Agora, o PSB, vocês já tanto que viram, agora a pesquisa eles já deram uma melhoradinha. Tem 120 prefeitos com eles, entendeu? Dando a carga mesmo, para não deixar Marília ser governadora. E se ela for governadora, ela vai implantar aqui em Pernambuco o governo dela e vai tirar a força toda dos campos da Renata, que a Renata é concentradora, ela quer o partido, o PSB como, vamos dizer assim, o patrimônio dela, que Eduardo morreu e deixou como herança para ela, e ela não quer passar para outro, quer que seja dos filhos dela. Tá entendendo? Mas o povo é quem vai decidir se quer ou se não quer. Pode vir mais para cá, meu patrão, pode sentar mais perto aqui. Então a questão assim, de confiança. Eu estava quieto, não queria saber de política, já faz uns 6 anos que eu não estava mexendo mais com isso. Estava de espera sua. Eu não confiava mais nisso. Quando ela colocou numa discussão que era candidata, no outro dia eu liguei para lá, não sabia de resultado de pesquisa, não sabia de nada, não tinha nem pesquisa. Quando ela disse que era candidata, no outro dia eu liguei e disse quem eu era, que a gente não se conhecia, e que pelo que o avô dela fez, a pedido meu, pela minha região, a única forma que eu podia fazer de contribuir com o que ele fez era sendo candidato e ajudar ela a ser governadora de Pernambuco. Aí quando foi uns 15 dias depois, ela veio para Nova Jerusalém, ligou para mim, me chamou para me conhecer pessoalmente. Messa foi comigo, né, Messa? Até então a gente não conhecia mais, sabia que o sobrenome, não conhecia por televisão, por rádio, né? Mas é na fé do sobrenome, tá entendendo? Na fé do sobrenome que eu estou vendo. Então eu espero não me decepcionar, como espero que vocês também não se decepcionem se ela for eleita, tá entendendo? Como está na parte de perguntas, Sandra? Enquanto governadora, ela tem algum projeto voltado para o polo das confecções? Eu ainda não vi ainda, embora eu siga nas redes sociais. Ela tem algum projeto, alguma ideia direcionada para Santa Cruz, e emendando isso, né, no seu lado,
né, no Legislativo, tanto na LEP, caso eleito, quais assim, suas ideias de fortalecimento da confecção? Duas coisas que eu falei aqui que é prioridade. A questão de acesso. Por exemplo, se você conseguir fazer com que todos esses asfaltamentos saiam de Chucuru até São Domingos, de Barra do Farias até São Domingos, fazer Fazenda Nova, transformar até Mandaçaia, você já vai trazer toda a região sertão e o agreste meridional sem ter que passar em Caruaru. Então, é mais fluxo de gente chegando para comprar aqui. Segundo, indústrias. Muitas indústrias não se instalam em Santa Cruz por conta de quê? Falta d'água. Falta d'água, né? Não tem água. Então, o que eu apresento, digamos assim, chegando essa água em Santa Cruz, qual é o argumento mais para as grandes indústrias não virem mais para Santa Cruz? Só se não quiser vir, porque a água vai ter. Terceiro, o que é que eu trago mais, digamos, para fortalecer? As fronteiras de Pernambuco e Paraíba, fazer com que toda essa malha asfáltica seja respeitada, seja feita, ter cuidado, questão de fazer e deixar que se acabe, está entendendo? Então você vai trazer o Cariri paraibano todinho, o pessoal que vier do Ceará, que vier do Crato, que vier daquela região ali de Patos, na Paraíba, vai vir tudo por aqui. Então, é isso que eu apresento hoje, seria isso, de fortalecimento da cadeia comercial da região. Agora, se você disser, mas para a pessoa que costura, para o pessoal, para essas pautas eu tenho que estudar com a comunidade, e eu com o mandato feito, eu vou levar, do mesmo jeito que eu estou me colocando à discussão aqui, de levar a pauta da passagem molhada, o que é que vai ser levantado de necessidades? Está entendendo? Então eu vou me colocar à disposição para ser o porta-voz, para ser a pessoa. Agora eu acredito que essas pautas que eu defendo hoje, se eu conseguir fazer com que essas coisas aconteçam, eu acho que eu já dou uma contribuição muito grande ao polo das confecções. Aí quanto Marília eu não posso responder por ela, porque... Não, ela se tinha algo, né? Que eu não vi. Ela já vi ela falando assim no fortalecimento, tanto justamente sobre isso, ela falando que o Estado, cada setor, vamos dizer, no sertão, tem o polo do Araripe, aqui tem o polo da confecção. Ela está, já ouvi ela dizendo assim, para trazer justamente a valorização e incentivar tudo que o polo necessite para levar adiante, né, à frente, os polos de cada tópico que tem no Estado, né? Tem uma pauta aí que eu também pedi até para estudarem ela, porque assim, na região tem um período que a confecção vai lá para baixo, né? Vamos dizer, ela é aquecida, próximo ao carnaval, não, primeiro, de outubro, novembro, dezembro, aí vai até o carnaval, né? Um aquecimento. Aí depois ela dá uma esfriada, aí dá uma esquentadinha depois, próximo ao São João, né? É como entre safra, para quem é agricultor, né? Tá entendendo? Então eu tenho uma pessoa que está levantando para mim e eu não quero apresentar isso agora sem ter assim um estudo real de possibilidade. Mas eu vou só pincelar para vocês aqui. O mundo é grande, né? E tem muitos países que a gente vê. A China, por exemplo, ela não manda tecido de lá para cá. E por que a gente não pode mandar confecção daqui para esses países vizinhos aqui do Brasil? Quer dizer, no período ruim, se fazer um estudo, pegar aqui, vamos dizer, 1000 indústrias e você criar tipo uma associação ou uma cooperativa e essas indústrias ter um selo de identificação e você pega esses jovens que fazem intercâmbio, né, para o exterior, prepara um pessoal desse para apresentar o polo das confecções em outros países. No caso da América Latina. Na América, e pode ser até nos Estados Unidos mesmo. Estudar e vender o Brasil para outros países. Está entendendo? Agora,
Agora, para isso, precisa de uma unificação dos empresários com o Estado. Acho que o Zé tem um estudo sobre isso, eu já ouvi falando, já quando eu era Zé Augusto? bem mais jovem. Né? Ele falou em algo dessa natureza. Pois é. E eu conversei com o Zé recentemente, mas eu não falei sobre isso, não, sabe? Ele falou mais no Porto Seco de Fazenda Nova, que também é uma coisa interessante, transformar aquele aeroporto que tem lá, em Fazenda Nova, com toda a estrutura, para ser um aeroporto cargueiro, para tirar a produção daqui de avião para outros países. Mas o que eu quero defender hoje não é que você vá vender, você tem sua indústria e você se preocupar em vender. É o país criar um sistema com pessoas que fazem intercâmbio e preparar essa pessoa para vender o pó das confecções em outro país. E o camarada, o empresário de lá, quando ele quiser comprar, dizer, a vitrine é essa aqui, pronto. Aqui tem a indústria tal, indústria tal, indústria tal, e mostra tudinho. E aquela pessoa comprar naquele segmento ali, daquela associação, ou daquela cooperativa. Eu não sei se seria ou a associação cooperativa, ou se seria um órgão de governo que ia fazer essa ponte, tá entendendo? Que eu acho que seria principalmente para os meses que tem esse problema da baixa da venda da confecção, tá entendendo? Só que tem uma pessoa que tem um irmão que já trabalha com isso em São Paulo, ela é daqui de Fazenda Nova, é uma menina que já viajou vários países representando a Universidade de Caruaru. A universidade é quem banca essas viagens dela, porque ela é uma ferinha. Ela é filha de Severino Peixoto. Tu chegasse a conhecer Severino Peixoto, Chiquinho? Breve. Sim? Eu conheci. Era um petista danado. Sim. Lembra dele? Pois é, e ela está fazendo esse estudo. Aí eu quero ter mais propriedade do que eu estou defendendo para poder apresentar um conjunto maior, tá entendendo? Independente de ser agora, mesmo que não chegue agora para a eleição, se chegar a Marília se eleger governadora, eu quero apresentar essa proposta para ela, que eu acredito que poderia ser um caminho para que a máquina moesse os 12 meses, tá entendendo? É. Deixa eu lhe dar Não tem a baixa temporada, né? Deixa eu lhe dar uma opinião minha. Quer falar? Agora aqui em Santa Cruz já tem gente de Santa Cruz de outro país, já levando na vida aqui. Não, tem, eu inclusive tenho primos que tinha loja lá na África, né? Filho de Odete de Pedro Paulo, Igual, né? de Gustavo Augusto, né? De Paulinho Jorge. Teve um que botou uma confecção lá em Flores, lá no Brejo. Pedro Paulo. Aquele cara mora fora daqui. Pois é, primeiro eles. Yeah. Mas o que eu proponho não é individual, é um negócio coletivo que seja vendido. Porque uma coisa é você ter uma indústria só e um cara só, outra coisa é um país vendendo a região com 1000 lojas, tá entendendo? 1000 empresários assim com a etiqueta, é padrão exportação, tá? Tem que ter uma etiqueta que identifica essa coisa toda, e você tem um conjunto de lojas dentro daquele projeto, entendeu? Isso está sendo estudado, não está, mas pelo menos é uma ideia que surgiu e eu estou levantando aí para poder apresentá-la, né? Deixa eu dar um adendo então nessa sua fala, pegando o gancho da senhora que falou e tal. A gente tem um sério problema aqui dentro da nossa região, tanto Santa Cruz, Toritama e Caruaru, que é justamente para chegar nisso que você está falando, vai ser necessário, na verdade, uma organização da população. Sim, também, claro. Né? E nesse sentido, a gente, enquanto associação aqui, a gente fez uma parceria, está em parceria, acho que para o caso das eleições, né? Que é com a associação, associação não, elas estão lutando para ser associação, é um movimento de mulheres costureiras aqui de Santa Cruz que conseguiram emenda através da deputada, né, das co-deputadas de Pernambuco e tal. Elas estão se organizando e cada dia que passa está crescendo mais as pessoas entrando nesse agrupamento, que é a Mulheres do Polo. Né? Elas estão lutando para justamente
regularizar e se tornar uma associação. Como você disse no começo da sua fala, uma coisa é a gente chegar e falar, outra coisa é chegar, né, representando um agrupamento de pessoas. A associação é uma coisa, Mulher de Polo é outra, aí a gente tem a associação do Bacamateiro, Câmara de Ligada aqui também, aí se através do seu mandato futuro ou da governadora, fortalecer cada vez mais essa população e tornando não uma população civil unicamente, mas uma população civil organizada. Enquanto mais representatividade tiver dentro do polo, mais força vai dar para essas suas ideias, para esses futuros projetos, tanto do governo como também de um mandato levando para dentro da LEP. Porque o que eu percebo dentro de Santa Cruz e no polo da confecção, mais de Toritama para cá, né, é a falta de força política do nosso representante daqui. Aí eu posso citar aqui, aí eu não tenho nenhum problema. O Edson Meira, quando foi deputado, trouxe o mínimo, o feijão com arroz. Diogo Moraes, a mesma coisa, estando mesmo atrelado ao governo passado. Né? Isso, porque eles não queriam, de fato não queriam, dar aquela força que a região merece. De Caruaru ainda porque tem uma força política maior. Né? Porém, faltou, no meu ponto de vista, historicamente, para Santa Cruz e Toritama, um deputado de fato que deu, sabe, o braço a torcer e dizer, não, governadora, eu estou com você. Agora, mas ele chegando, tem que atender meu povo, né? Isso, olha, a gente em Santa Cruz precisa disso. E não só Santa Cruz, é o polo das confecções. O que mais pesa, eu acho, é justamente a força política de Santa Cruz e região que não tem esse pulso firme de chegar e dizer, não, olha, estava com você assim, mas agora é hora de atender a população. Eu fui eleito para defender ali, eu estou com você. Porém, a população é que tem que ser vista. E a gente quer isso. Aí esse é o projeto que você falou aí, a ideia, né, que vai se tornar projeto de ser uma vitrine para fora do Brasil, da América Latina ou das Américas, ou do mundo. Porque é muito forte isso aqui. Eu fui ali dentro de Toritama, meu amigo, dentro daquele negócio ali do jeans, tá doido, aquilo é muito grande. Depois a gente foi pro Moda Center aqui. É uma coisa absurda, né? Isso não é coisa mais para ficar só pro Brasil, não. Isso tem que ser aberto para o mundo. E sem ter apoio do poder público. Pois é. Imagina se tivesse um pouco a mais da atenção. É muito grande, é muito menor que tem faculdade, que não tem universidade pública. Na época que eu estava na faculdade, tinha na Unopar. Não tem uma universidade aqui, né? Menos habitantes, tem município com menos habitantes na Paraíba que tem, aqui não tem. Pública não. Tem particular, né? Assim, É particular que tem. Tem um estudo que quando eu estava na faculdade de uma galera lá da administração que fez um levantamento em Toritama, dentro de Toritama, sai cerca de 25% de todo o jeans do Brasil. E o jeans, o jeans é um vestimento universal. Você pode olhar aqui, olha. Quantas pessoas estão com jeans aqui? E é com os amigos. Tá vendo? Literalmente. Olha, 1, 2, isso aqui é jeans. Esse aqui é jeans também, né? É não, né? Esse é também, né? Esse time vai ser não. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas vestidas de jeans aqui. Quer dizer, para onde você for, para o mundo todo, o jeans veste bem. Toritama, meu amigo, aquilo ali é demais, é muito jeans ali. Passou uma reportagem acho que foi no Globo Repórter agora, mas foi no mês passado, não sei se vocês viram. Vi. Para contar a história de todo mundo do jeans ali. Pois é, então tem um mundo todinho para vender, né? Para vender. Eu acredito que o caminho agora, o Nordeste já abarcou, o sul do país eu acredito que já manda muito daqui, né? E agora eu acho que exterior. Olha, o senhor sabe dizer se, como é esse processo dessas verbas que o pessoal manda para a associação? Assim, como é que funciona? Então, assim, geralmente, quem consegue recurso para botar para associações é o governo federal, é os deputados federais, né? Bota. Não, estadual. Não, estadual é mais difícil. Mato Grosso eles conseguem, né? Tem alguns estados que o estadual consegue. Consegue também, né? Aqui em Pernambuco eu não sei como funciona, mas O que é que faz um deputado estadual em Pernambuco? Eu acho que eu acho que também tem as emendas participativas.
que as emendas Parlamentar. direcionadas, parlamentar também, só que tem duas coisas. Aquela que é direcionada, né? O deputado manda para prefeitura, ou enfim. Projeto. Aí ou é para um projeto específico ou deixa em aberto para o prefeito investir em qualquer área, mas também tem que aí. 50% é saúde e o restante é no. Só que tem a emenda participativa, que é o seguinte, ele bota um inquérito lá aberto, o deputado, se eu não me engano é estadual também, federal de certeza, mas se eu não me engano estadual também tem essa ferramenta de botar. Bota em votação qual projeto cada um tem. Por exemplo, daqui da gente, a gente tem CNPJ, está tudo regularizado na associação, a gente bota o projeto da passagem molhada, na emenda participativa. Aí outro lá, não sei da onde, lá da Casa do Mel, bota outro e tal. Aí vai para a votação. Aquele que ganha na votação na emenda participativa, leva aquele recurso da emenda do deputado e manda direto para aquela associação toda regularizada. Mas governo de estado e estado, deputado não tem cota como os federais têm. Os federais têm a cota parlamentar mesmo que eles direcionam para onde quer botar o dinheiro. E o deputado estadual é quase como um vereador. Ele pode apresentar a carência, a necessidade da comunidade para o governo e o governo atender ao pedido do deputado. Só que o deputado não tem o poder de determinar os valores como tem o federal. O federal não. O federal tem um orçamento de 3 milhões, vamos dizer, para deputado tal. Aí esse deputado pode dizer, eu quero 200 mil para tal coisa, 200 mil para tal, 200 mil para tal. Ele pode direcionar para onde quer. O estadual não. O estadual ele pode levar a demanda e fazer o que um vereador faz quando pede a um prefeito. Olha, prefeito, a comunidade tal está precisando disso, isso. Porque no casal que a gente pronto, de Mato Grosso que eu vi, dependia do federal, que ele destinava para os estaduais. E o estadual pronto. É. Num acordo, digamos assim, de estado, né? Uhum. O cara busca de lá e repassa para o do estado para ele fazer a distribuição. O federal manda para o estadual vê no estado. É interessante isso aí, viu? Porque, ó, tem uma associação aqui que eu fiquei me perguntando como era que funcionava. Tem uma associação aqui em Santa Cruz que um deputado aí, que é apoiado por Alan Carneiro, adquiriu um trator. Certo, mas é um federal, né? Para essa associação. Aí eu fico me perguntando. A associação é da agricultura, né? Olha, Mas tem aquela questão de procurar, né? não, sim, mas aí não é um deputado. Não consegue. Né? O rural consegue. Mas, por exemplo, agora, nesse governo de Bolsonaro, teve aquele Fernando Bezerra Coelho, ele, naquele orçamento secreto, eles compraram um absurdo de tratores e retroescavadeira. Está entendendo? Não, e aí, meu amigo, empurraram, como eles já tinham um projeto de fazer o filho do governador, eles empurraram em associação de prefeitura aí, um mundo de trator e de. Aí está a pergunta: quem é que mantém esses tratores e essas máquinas depois? Não, aí não é fácil. Não é fácil. O deputado que Não, mantém. aí tem que ser uma associação. E aguenta? Associação aguenta? Tem que ser forte para aguentar, não é fácil. A gente já teve trator na associação de breve e a gente não aguentou não. Eu estava questionando com ele. A gente cobrava metade do valor do preço do comércio, tá entendendo? E era a maior dificuldade para manter. A gente passou ainda 15 anos com o trator. Mas eu não teve condições. Eu estava comentando com ele como funcionava esse negócio. Se quem mandou ficava mantendo ele ou se era associação. Porque para manter um trator e uma máquina é despesa. E a gente sabe que uma associação não entra dinheiro para manter ele. Aí eu estava até comentando para ele. Se eu fosse um deputado e se eu chegasse a dar um conselho a um, que é meio difícil de executar, eu dizia a ele, eu digo, olha, não mande isso não, mande outro, um exemplo como cisterna. Mande verbo com a cisterna. Por quê? Porque a gente aqui precisa de água. Você fala uma cisterna hoje, aquela cisterna que o PT fez, que até hoje serve para todo mundo, muito melhor que o trator. Até hoje está servindo a população. E quantas pessoas não atendem o dinheiro do trator? Quantas cisternas não dá, né? O trator hoje é 250 mil. Hoje, com 2.500, você faz uma cisterna daquela. Que vai servir mais que o Vai dar 100 cisternas. Sério? Eu até estava conversando com ele.
Eu digo, ó, uma cisterna serve mais que um trator, porque um trator eu acho que serve até para briga, porque o senhor só voltar com gente, como é que é? Eu quero, ele quer, o senhor quer. Aí vai gerar uma briga para ver quem vai ser querer atender primeiro. E geralmente só quando chove, né? Quando não chove ninguém quer. E uma cisterna não, a cisterna você fez para o cidadão Armazenar água. armazenar água. Se faltar água, tem onde ele armazenar água. Já o trator ao contrário. Tem que manter ele, tem que pagar combustível, tem que pagar o motorista. Aí eu acho que não vale nem a pena. Manutenção. Não vale nem a pena. Agora deixa eu dizer porque tanto trator, porque assim, um camarada feito o bezerrão lá de cima, ele compra um lote de 300 tratores. Vamos dizer que esses tratores sejam no preço de mercado, se você fosse comprar um brigando você compraria um por 250 mil. Aí ele compra 300 trator desse, o cara diz, 300 trator, eu vou botar 200 mil. Aí ele, beleza, agora bota a 300 na nota, em vez de baixar eles aumentam, tá entendendo? É o trator. Aí levanta o dinheiro para custear as campanhas milionárias que tem aí. Quando você vê esse mundo de bandeira aí, ó, brigando por espaço, um dia desse eu entrei ali do Moda Center até Pão de Açúcar, bandeira uma em cima da outra. Pode ir atrás ali, que aquilo ali é dinheiro, que era dinheiro da gente mesmo, dinheiro público. Ninguém tira do bolso suadinho para fazer aquelas bandeiras, não. Tá entendendo? Aquilo ali é dinheiro que poderia estar servindo outras coisas. Né? Aí é que está o segredo dos tratores. A Alain Carneiro, não sei se o senhor sabe, que ele é candidato a deputado estadual também. Não, o Carreirinho? Ele é sobrinho da minha patroa. Quando eu tiver acesso a ele, porque agora não, porque esse tempo agora, mas quando tiver mais calma, eu vou perguntar a ele por que tratou. Eu acho que já tem a resposta. Mas a resposta é que ele vai dar, eu acho que tem que ser a mesma também, ele não vai. Ou uma diferente. Porque eu acho que não vale a pena. Porque para manter o cara, eu te tenho uma moto, para manter uma moto a despesa que é um trator. E não só o trator, mas as associações, as comunidades. Às vezes pega o deputado, ele até às vezes solicita. Porque a gente quer um carro para estar socorrendo as pessoas. Aí fica a dificuldade para manter aquele carro. Quem é que vai manter, né? Alguns já tinham conhecimento que só foi naquele período eleitoral, depois acabou. Porque quando está no período eleitoral é fácil. Tem tantos programas, aqui para a cidade não, mas para a zona rural, por exemplo. Você chegar, que era da época de arraio, você chegar e comprar 5 cabrinhos em bode. O camarada passar 3 anos com esses 5 cabrinhos em bode, quando for com 3 anos você devolve as 5 cabrinhos em bode. Você pegar a cria dessas cabrinhas em 3 anos, que a Raiz fazia muito isso, tá entendendo? Aí você devolve, aí já dá para outra pessoa, e assim vai girando, tá entendendo? O que dava mais certo do que essa. Fiquei um negócio desse. Aí você tem, por exemplo, compra 5 garrotinhos, aí cada garrote daquele ali tem 7 arrobas. Então quando for daqui a 3 anos você vai pagar as 7 arrobas daquele garrotinho pelo valor de mercado. Vamos dizer, a arroba de boi hoje está de 200 reais, de 300 reais. 200 reais, vamos botar, né? Aí quando for daqui a 3 anos, ela está de 400. Você vai pagar as 7 arrobas a 400, que é o valor de mercado. Mas o boi, em 3 anos, quantas arrobas ele não cresceu? O que ele cresceu é seu. Tá entendendo? É uns programas simples que ajudam, que dá certo, que dá resultado. Tá entendendo? E atinge quantas pessoas de uma vez? E o pessoal da zona rural, o que eles fazem, né? Que é criar um bichinho, tá entendendo? Tem muita coisa boa que pode ser voltar, melhorando, né? Procurando ver o que deu errado, corrigindo e melhorando a coisa. Tem muita coisa que dá para resolver. Você vê, a gente fazia a Feira do Vento em Brejo, o governo do estado ajudava, dava uma ajudinha. Acabou-se, não tem mais nada que estimule. Assistência técnica não tem mais. Né? A época de plantio, quando tem o inverno, quem deve definir quando precisa dar semente é o agricultor. Quem define é o governo do estado. Geralmente, quando depois passa a chuva que chega a semente, quem é que vai plantar mais? Está entendendo? Sim. Né? Não tem futuro. O senhor conhece Beto? Beto é minha amiga. A galega? Canadense. A canadense. Por que os políticos não dão valor àquela mulher? Porque
tem medo dela, não sei. Ela é uma pessoa dura nas coisas, tá entendendo? Agora é gente boa, eu gosto dela. Agora, Beth, ela só tem um defeito. Às vezes os caras botam uma pilha assim que não quer se queimar, sabe? Aí bota, manda ela fazer, a pobrezinha bota a cara, corre o risco de morrer. Né? Não gosta. Muitas vezes ela corre o risco de morrer. Isso aqui é brincando. E os camaradas jogam ela na fogueira, tá entendendo? Tem coisa que eu acho que eu mesmo eu não tenho coragem de mandar a Beth fazer. Eu digo, não, Beth, tenha cuidado, porque a gente sabe que tem risco, né? Ela é gente boa. Eu gosto dela de graça. Não nega um favor a ninguém, não. Hum? Ela não nega um favor a ninguém, não. Pronto, eu pedi a ela agora recentemente, eu digo, Beth, eu quero as fotos da Feira do Verde. Eu vou fazer divulgar que fui eu que idealizei na época, o iPad Pedro, né? Aí ela passou uns 2 dias sem responder. Depois ela consultou todo mundo e disseram que eu merecia receber as fotos, porque eu fui a pessoa que tive à frente, na verdade, até a 10ª Feira do Verde eu estava ali dentro. Depois o povo se enciumou, porque ela estava crescendo demais, me tiraram. E eu era vitrine no evento, né? Aí depois que eu saí, eu disse, não, tudo bem, pode continuar. Ela não resistiu mais 5 anos, acabou-se. Tá entendendo? Que cada um passa a ver. Até a 10ª foi pipoco, quando eu estava à frente. Depois que eu saí, a Beth é uma guerreira. Eu gosto dela, minha família toda, né, Beth? A gente gosta dela demais. Mas assim, ela corre muito risco. Tem muita gente que bota ela numa fogueira que. Né? E a fogueira quebra tudo aí. Bem, claro. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? As que eu tinha, eu fiz. Se mais alguém tiver. Aí, né? Não. Das estradas da família. Eu já falei muito. Pois é, então veja bem, eu também venho, a gente saiu cedo hoje para Recife para ir buscar um material. Vou para Brejo, que é meio esquisito daqui para lá, né? E a gente tem que ir devagarinho. Se tiver essa pista aqui por dentro, era melhor. Olha, não sei se vocês conhecem a zona rural de Caruaru, vocês conhecem ou não? Não. Tem muito asfalto dentro de Caruaru já feito. Quer dizer, nos sítios. E por que a gente não pode conseguir justificar que aqui também, além de ser sítio, a gente pode fazer com que o sertão todinho desça por aqui? Tá entendendo? A confecção como A agricultura, para escolher também. de pecuária. E a despesa com o patrão? Hein? Para a estrada, sempre está escalando. Ah, diminui muito. É. E olha, Zé Augusto tem uma ideia aí da usina asfáltica. Aquilo ali, se já existe, isso foi conseguido no governo de Dilma. Parece que está para o lado de Paudalho. Eu acho que questão política foi embora lá. Está em Paudalho. Mas Tem o imaginado. negócio está aquele aqui, se você trouxer aqui para o polo das confecções e dizer assim, vamos passar 2 anos, o governo do Estado com o governo federal dando suporte, você asfalta o mundo de terra. Aí tem a questão de areia. A areia tem uma dificuldade grande por areia aqui, tem um problema sério que não deixa tirar a areia do rio por conta que seca o rio e tal. Se a gente fizer essa perenização do rio Capivari, até a questão de areia facilita para você poder tirar as areias, para poder fazer asfalto, essas coisas todas, tá entendendo? Ele vai estar perenizado o rio, não vai ter mais, né? Ela fica constante, chega na areia e indo embora, né? Chega Vai sobrar ali. vai sobrar areia. Você vai ter que fazer o desassoreamento para poder a água ter mais Fluidez. fluidez, descer mais.